Graça e paz. Colossenses capítulo 1. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos estudando, caminhando aqui nesta carta, que é um legado do Espírito Santo para nos revelar a sobreexcelência de Cristo. Já temos falado que o pano de fundo desta carta, só para estar repetindo as mesmas coisas, para que a gente tenha a visão, o foco correto, é uma heresia que Paulo não revela exatamente qual é a heresia, mas ele deixa sinais que podem ser identificados. E de uma maneira muito sábia, revelada pelo Espírito Santo, ele põe o remédio muito mais do que a doença. Ele apresenta a solução de um modo positivo. De fato, a cristologia é a maneira mais correta de você combater uma heresia, é mostrar Cristo. E a revelação de Cristo vai trazer exatamente o sumiço do problema, vai consumir o problema. Nós já vimos aqui alguns detalhes da introdução da carta. Tudo indica que esta heresia está focalizada em polos. Um deles é o gnosticismo, uma doutrina que baseava o conhecimento e as pessoas mais iluminadas conseguiam chegar lá no topo. O outro foco era os judaizantes, com seu legalismo religioso. O outro foco seria o misticismo, com suas técnicas de utilização da mente para se martirizar. E Paulo, então, neste meandro, aliás, por falar em meandro, o rio que passava lá na cidade de Colossos, no Vale do Lico, era o rio Meandro, que fazia com que as pessoas entrassem nesta complicada ação de buscar fora de Cristo a solução para as suas vidas. Então, Paulo começa, depois de ter feito aquele tratamento, domingo nós estivemos aqui, iniciando no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Pai, nós te damos graças, porque o temos como nosso Pai. Que privilégio para nós poder te chamar de Pai. E dentro deste privilégio nós queremos conhecer-te como nosso Pai. Tu nos revelas a intimidade da pessoa de Cristo. Tu falas aos nossos corações nesta noite, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele que nós oramos. Amém. Damos graças é uma palavra muito importante, que já vimos aqui, que a gratidão é a linguagem elevada do reino. Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Vou ver se a gente lembra isto que falamos domingo passado. Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo?
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vai lá no texto que o povo está esquecendo, viu? E o telefone também deve ser desligado. Vamos dar graças a Deus pelo telefone que ligou. Efésios capítulo 5, verso 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí o apóstolo Paulo coloca, lembre-se de uma coisa, a carta de Efésios e a carta de Colossos, ou aos Colossos, foi escrita do mesmo local, de uma prisão. Paulo estava preso em Roma. Escreveu as duas cartas, aliás, ele escreveu 4 cartas dali. Colossenses, que parece ter sido a primeira, depois Efésios, depois Filemon e, por fim, Filipenses. Essas 4 cartas teriam sido escritas de dentro de uma cadeia. E lá dessa cadeia ele expressa um tipo de linguagem muito elevada. E ele mostra como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Eu sei que tem muitas pessoas que buscam o Espírito Santo da maneira errada. Mas ele diz aí, ele dá biblicamente os 4 pontos que uma pessoa precisa conhecer. Diz: falando entre vós, nesta linguagem elevada, com salmos, com hinos, entoando e cantando, a segunda forma. A terceira, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, e sujeitando-vos uns aos outros. Essa é a maneira que a Bíblia fala. Dando graças, por exemplo. Dando graças por tudo, sempre. A linguagem do reino de Deus é a linguagem da gratidão. Por quê? Porque no reino de Deus, os filhos de Deus não têm acidente de percurso. Não existe desastre na vida de um filho de Deus. Existe, sim, permissões. A soberania de Deus está atrás de todas as coisas. Eu sei que às vezes a gente entra em clima, não é? Essa semana nós tivemos o enterro do Anderson, um jovem, 43 anos, eu digo é jovem, filho daqui dessa igreja, que teve um desastre bobo, andando de bicicleta, lá em Toledo, onde eles estavam morando. Ele caiu da bicicleta, teve um traumatismo craniano, e nós perdemos o Anderson. Mas eu pergunto, isto será que fugiu ao propósito de Deus? Ainda que eu não entenda, eu me submeto à inteira vontade de Deus. Eu sei que Deus está por trás de cada acontecimento nas nossas vidas. E a Bíblia diz: dando sempre graças. Eu estou lendo um bom livro. Aliás, ele está aí na Semeador, que é a autobiografia de George Miller, aquele homem de Deus do século XIX, que aprendeu a viver com Deus como pai. Ele, velhinho, já com 93 anos, quando ele morreu, ele dizia que a grande causa da sua vida é que ele tinha encontrado Deus como pai. Ele chamava Deus de Daddy, e não de Father, aquela coisa mais pai lá, não é pai, é papai. É papai querido. Eu sei que tem muita vulgaridade, às vezes, pessoas que chamam papaizinho, mas não é aquele carinho
de afetividade, mas ele, quando chegava para Deus, ele chamava ele de papai. Muita intimidade com o pai. E ele dizia, quando a filhinha dele morreu, ele disse: eu chorei a partida da minha filha, mas eu sabia que ela estava melhor na casa de meu pai. Ela estava muito melhor. Eu podia glorificar a Deus, porque ela tinha ido primeiro do que eu. Não existe muita coisa fora do escopo quando acontece na nossa vida, porque Ele é Pai. E damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está um dos temas profundos do Novo Testamento. Por quê? O Velho Testamento vê muito Deus como Adonai, como o Senhor. E o Novo Testamento revela especialmente Deus como Pai. A missão de Jesus Cristo foi fazer uma família para Deus. E nesta família nós temos um Pai, que é aquilo que Jesus começa na oração. Como é que ele começa a oração? Que ele ensinou aos seus discípulos? Pai nosso que está nos céus. A primeira palavra da oração é Pai. Ela abre a oração. Você tem um Pai. É uma família, onde a figura principal é o Pai. Agora, a heresia que está por trás desta coisa aqui tem como principal figura a mãe. Olha, nós vamos mexer nesse negocinho. A heresia que está com um pano de fundo aqui tem como principal figura a mãe. Naquela ocasião tinha uma deusa chamada Cibele, ficava ali naquele vale como um dos cantos, a Laodiceia e Herápolis e Colossos. Cibele dominava. Cibele, ela tem nomes diferentes, às vezes ela recebe o nome dos fenícios, como Astarote, ou às vezes ela recebe o nome de Afrodite, dos egípcios, ou recebe o nome de Samiramis, dos babilônios, ou Diana, ou Ísis. Ela tem vários nomes, mas ela é a rainha dos céus, que tem sua força na terra. É uma força chamada telúrica, a força da terra, que dá força à gestação. Essa mãe, ela influenciou a igreja cristã, e lá pelo século 7, ela começou lá na Constantinopla. Hoje, Constantinopla chama Istambul. Surgiu as primeiras evidências da mariolatria, através de Teodósia, uma mulher muito famosa, que ressuscitou o culto que estava por trás do gnosticismo, e que está por trás do movimento feminista, e que está por trás do movimento gayista, e que está por trás do movimento de desfuncionalização da família. É esta deusa. É a figura. Até a Bíblia que está saindo aí, ela devia ter saído ano passado, mas está um problema. A Bíblia politicamente correta, ela não vai usar mais a figura de Deus como Pai, mas sim como Ele é lá. Porque Pai é machista. Essa figura machista é muito feia, então nós temos que tirar Ele, ela. E o homem inicial, ele era hermafrodita. Olha essa palavra de Afrodite, hermafrodita.
tem uma conotação. Quando Deus criou lá no início, segundo essa teoria, o homem era macho e fêmea ao mesmo tempo. Então o órgão sexual dele saía por baixo, entrava pelo ânus e saía de novo, fazendo um priapismo de homossexualidade. Então, nesse campo, você tem o prazer trocado. O prazer está dentro de você mesmo. É o pano de fundo desta carta. E Paulo começa dizendo: olha, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos caminhando para esse Deus Mãe, Ele está tomando conta. O Deus Mãe. Sacerdotes, pastores, estão tomando santo daime e entrando em transe, como eles faziam antigamente. E nós tivemos um homem extraordinário que respondeu sobre a Bíblia no Brasil, chamado Neemias Mariem. Respondeu na década de... faz tanto tempo que já nem me lembro mais, acho que foi da década de 60. Na década de 60 para 70, ele respondeu na Rede Globo, quando J. Silvestre tinha um programa, O Céu é o Limite. Ele respondeu sobre a Bíblia. Hoje participa de uma igreja onde se toma o chá do Santo Daime, onde se tem casamento gay, como coisa normal, e onde se tem a ideia da Santa Deusa Mãe por trás, a terra, as forças telúricas. Você tem que abraçar a raiz da árvore, tem que abraçar a árvore e buscar. A coisa está tão interessante que eu vou dando dos nomes, porque está público e notório, não é coisa assim de... Frei Leonardo Boff, outro dia, abraçando um pé de jequitibá, para buscar os poderes da Mãe Terra, para trazer a Gaia, a força da Gaia, porque o Urano, nós já passamos da época de peixes, estamos agora na época de aquários, e nós precisamos encontrar a força telúrica para sermos, ele abraçando e cantando os poemas de Schiller, para buscar na terra a força que emana para criar a nova era, o novo Aion. Esse grupo é responsável por um livro que já está tomando conta da cabeça das pessoas, chamado Código da Vinci. E nesse livro, o Brown, Dan Brown, ele conta umas coisas esquisitas, inclusive que Jesus casou. E que Jesus casou-se com Maria Madalena, que era da tribo de Benjamim, que era juntar com a tribo de Judá. Ela era da família real de Saul e Davi. Judá de Davi, Saul, Benjamim, e deu a Maria Madalena, que era uma nobre. Que a Igreja Católica foi muito perversa em classificá-la como pecadora e prostituta. Que ela não, ela era uma moça muito nobre que casou-se com Jesus, e quando ele foi crucificado, ela foi para a França, e lá na França ela teve uma filha chamada Sara, que tem adoecido toda essa gente. A Sara, que não sara, mas adoece o povo todo, com a mentalidade de que há um poder. E a maçonaria francesa desenvolveu isso muito bem, juntamente com o Priorado de Sião, que é um grupo muito forte no mundo, que são os autores dos célebres protocolos dos sábios de Sião, que estão por trás desse caminho da confusão. É gnóstico, é gnosticismo brabo, fazendo a cabeça das pessoas para acreditar que o Deus mau, que o macho não presta, que o bom é a fêmea.
A fêmea que é maternal, é sentimento, é ternura, macho é mau. Mas Paulo começa dizendo, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando aqui, não em termos de sexo, porque no céu não tem nem macho nem fêmea. Mas tem uma dose de propositura para a compreensão que Deus é masculino. Não vejo nenhum demérito de não ser, podia ser feminino, mas a Bíblia o revela como um ser masculino, ou pelo menos um ser que tem a característica característica da nossa visão antropomórfica de homem, de que ele é um ser pai. Pai, mas sabe qual é um dos nomes dele? El Shaddai. E El Shaddai significa o Todo-Poderoso que amamenta, que satisfaz, que sacia a necessidade da alma. Agora, isso não descaracteriza o fato de que ele é um Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que nós conheçamos Deus como Pai. Encontramos em Efésios capítulo 1, verso 3, que é uma carta também escrita na mesma ocasião, um pouquinho depois de Colossenses. Paulo revela a paternidade de Cristo, a paternidade de Deus Pai e Cristo, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero dizer que uma das coisas que Deus está tratando comigo hoje é conhecê-lo como meu Pai, muito intimamente. Abba, como aquele que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me fez seu filho em Cristo Jesus. Mas aí Ele diz que Ele nos abençoou com quantas? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa é uma palavra ligada também às ideias transcendentais gnósticas, porque eles têm uns aions aí, umas escadas aí nesse meio. E através do Pai, tudo foi nos dado em Cristo Jesus, todas as bênçãos. Cristo é o celeiro de todas as bênçãos espirituais. E nós fomos predestinados para sermos, leia o verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Oh, coisa boa! E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nós precisamos conhecer um pouco mais. Eu sei que nós vamos bater nisso aqui, no segundo culto eu vou estar continuando lendo isso aqui, nós vamos ficar isso aqui muitos meses, nós vamos ficar aproveitando bem essa carta aqui. Não sei se Deus vai me deixar nessa igreja até terminar a carta, mas nós vamos ficar por aqui. E esse negócio de pai a gente tem que começar. Filho, a oração de servo é diferente da oração de filho. A oração de servo é horrível. Se você vir um servo orar, você fica arrepiado. Servo vem com um balaio de petições. Me dá, e depois no nome de Jesus, amém. A oração de filho é comunhão, é relação, é gratidão, é intimidade. Filho bate papo. Oh, como é bom ver o meu grandão telefona para mim, às vezes
Uma vez por semana ele me liga: pai, estou com saudade de você, pai. Aí conversamos ali, amenidades, batemos um papo. Como é que você está no trabalho, filho? E ele começa a conversar: pai, eu só quero dizer para você que eu te amo. Coisa gostosa. Isso é coisa de filho. Tem alguns telefonemas que a gente até tem medo de atender. O sujeito diz: ah, pastor, eu queria que você... Aí começa... É aquela coisa de exploração. Você encontra com uma pessoa na rua, ele diz assim: que bom eu achar você, que eu tenho encontrado com você, eu estou precisando de você. Espera aí, rapaz, não é bom você ter me encontrado, é bom que você pode me explorar. Esta é a ideia de servo, é uma mentalidade de servo. É a mentalidade do irmão mais velho, aquela mentalidade de tantos anos que eu trabalho para ti, nunca ganhei um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O outro ainda que um filho estropiado, malacafento, fedido, todo porcalhado. Ele lembrou que a casa do pai dele, o boia fria comia pão quentinho e voltou e disse: eu vou para a casa do meu pai, eu quero ser tratado como um dos trabalhadores dele, mas eu vou para a casa de meu pai, que lá eu sei que aquele homem tem mentalidade de pai. E vai. Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ah, se eu pudesse entender aquilo que George Miller está dizendo no livro dele, que Deus é pai, pai dos órfãos, juiz das viúvas, pai dos órfãos. Como é que ele orava quando faltava pão? Pai dos órfãos, as crianças não têm pão, em nome de Jesus, amém. Quantas crianças tinham? Um bando de crianças, chegou a ter 2.000 crianças de uma vez só. E não pedia dinheiro para ninguém, e não falava em dinheiro para os homens, e não tratava de quermesse, e não tinha bolo para vender na porta da igreja, só no cuidado do pai. Esse negócio está mexendo. Pai, as crianças não têm pão. Como era o nome do rei, o marido da rainha Vitória? Eduardo? Jorge? Quem é que é de história aqui? Cadê o professor Jorge Cerneve? Não está aqui hoje, estou perdido. Lembrei do homem, mas não sei o nome do homem. Eu sei que era o rei, antes da rainha ficar viúva, ela era casada. E era casada com o tal rei que foi visitar o George Miller lá em Bristol. Mas lá tinha uma regra que era o seguinte: nunca vamos falar das nossas necessidades para homem algum. As nossas necessidades só podem ser contadas ao pai dos órfãos. Isso era o princípio deles. E chega lá Sua Excelência, Majestade, o rei da Inglaterra. Pera lá. Eu estou falando de Inglaterra vitoriana. Eu não estou falando da Inglaterra da rainha da agora, não. Que é um curralzinho assim ainda. Eu estou falando daquela que o sol não se punha. Que das ilhas aqui da América do Sul, as Antilhas, que chama ilhas... Não, lá aqui do América do Norte, não, aqui da América Central, né? Caribe, as ilhas do Caribe, até do outro lado da Austrália, era Inglaterra, tudo, Reino Unido era tudo, África, o sol não se põe, era aquele tempo. Chega lá o senhor imperador, se apresenta ao senhor George Miller, e diz o seguinte: senhor Miller, a coroa britânica veio aqui oferecer os seus préstimos e nós queremos saber quais são as necessidades que o orfanato e a sua obra têm para nós dotarmos uma quantidade de dinheiro para o seu trabalho.
E o senhor George Miller, com a sua postura, ele tinha 1,80 m e pesava 66 quilos. É magrinho, elegante. Porque não se podia levantar a vista para o rei. Isso era pecado mortal. Baixou a sua cabeça, curvava. Também não podia fazer assim, que era deselegante. Curvou-se diante do rei e disse: Sua Alteza, eu não tenho autorização para dizer as nossas necessidades para nenhum súdito do Rei dos Reis. Você entende o que é isso? Se Lula telefonasse para mim, eu já ia ficar e dissesse: eu estou abrindo aqui as portas para lhe ajudar. Eu digo: seu Lula, vem cá. Ô Lula lá. Nós somos muito... Espera lá, senhor. Nós não temos aqui que dizer necessidade para nenhum súdito do Rei dos Reis. Nós temos um Pai que cuida de nossa obra, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você conhece Deus como seu Pai? Ele é seu Pai mesmo. Vamos dar uma olhadinha também em 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Essa expressão Pai de nosso Senhor Jesus Cristo aparece 6 vezes no Novo Testamento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, ele começa falando que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua... Muita misericórdia. A sua muita misericórdia. Outra versão diz sua grande misericórdia. 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 Esse é um nome rico deste Pai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na famosa obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, encontramos os seguintes pensamentos acerca de Deus. Ó vós, quem sois? O Eclesiastes vos chama Todo-Poderoso, os Macabeus, o Criador. A Epístola aos Efésios vos chama Liberdade. Baruque vos chama Imensidade. Os Salmos vos chamam Sabedoria e Verdade. João vos chama Luz. Os Reis vos nomeiam Senhor. O Êxodo, Providência. O Levítico, Santidade. Esdras, Justiça. A criação vos chama Deus. O homem vos chama Pai. Porém Salomão vos chamou Misericórdia. Este é o mais belo dos vossos nomes. Misericórdia, mas esse misericórdia está ligado ao Pai. Pai. Depois nós vamos ver que ele é chamado de Pai das Misericórdias. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da misericórdia. 2 menininhas estavam muito amigas do pai e viviam lá brincando com o pai. E o pai, todas as vezes que viajava, trazia presente para elas. Um presente para um presente para outro, para dividir, porque 2 você dá um presente só. Mas um dia ele achou, trouxe um gato. Não queria trazer 2 gatos, porque aí trouxe um gato só. E chegou e disse: olha, esse gatinho aqui que eu trouxe é para vocês 2 brincarem. É o papai que trouxe esses gatos. Aí você sabe que irmão, desde Caim e Abel, um provoca o outro, né? Um quer levar vantagem. Aí uma, mais sabida, pegou o gatinho e já ficou: esse gatinho é meu, esse gatinho é meu, papai me deu. A outra olhou para ela assim, pulou no colo e disse: mas o papai é meu. Eu sei que tem gente que quer dotes, quer gato, quer presente, quer aquilo, e pouca gente quer papai. Não é para provocação não, mas você já pensou em que Deus quer ser seu pai? E para ele ser seu pai, você precisa nascer de novo.
E para você nascer de novo é preciso morrer. E para morrer, Cristo Jesus já lhe incluiu naquela cruz, para fazer você morrer e eu morrer. E na ressurreição Ele nos dá a vida dele para nos tornar novas criaturas. Para fazer o quê? Membros da família de Deus, que é Pai, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas para chegar à ressurreição precisou passar pela morte. O Deus das misericórdias nos leva a morrer em Cristo, e nos ressuscita em Cristo, e nos regenera para sermos o quê? Filhos. Filho. Todas as vezes que meus filhos vêm aqui, eu dou um agrado para eles. Estão ganhando a vida, mas é coisa de pai. Na hora de viajar, eu vou no bolso deles ou na carteira e ponho um agradinho. Ele diz, mas para que, pai? Mas é pai, é assim. A minha filha outro dia ia fazer uma viagem, eu fui lá e coloquei uma importância. Pai, eu não preciso, pai. Como assim? Estou independente. Minha filha, pai faz isso. Deixa o pai fazer isso. O pai entesoura para os filhos, não são os filhos que entesouram para os pais. Enquanto eu puder, deixa o papai fazer isso. Mas não é a bênção da coisa em si, é a relação que nós precisamos ganhar. Esta relação de que Deus é nosso Pai. Como isso tem mexido comigo. Não é aquele the utmost of the highest. Desculpa, viu, professor Hans? Não é aquela coisa de simplesmente ver Deus no grande. Ele é o grande, Ele é o majestoso, mas Ele é o Pai. Ele é aquele que está tão distante que eu não posso ir, mas Ele é aquele que desce até o meu mais profundo para me alcançar como filho. Filho meu, abre o teu coração. Eu não quero outra coisa sua, eu só quero o seu coração. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ver outra vez, 2 Coríntios capítulo 2, verso 3. Vocês vão reparar que sempre aparece no versículo 3. Colossenses 1, 3, Efésios 1, 3, 1 Pedro 1, 3, agora 2 Coríntios 1, 3. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você gostou dessa expressão? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que chama? O Pai? Pastor Thomas hoje de manhã fez um estudo tão precioso. Para mim, feijão com arroz e ovo frito, estrelado, bife do zoião, aquele bem... Você joga em cima assim, coisinha frugal, mas eu saí daqui, olha, louvando a Deus por ter vindo hoje de manhã naquele estudo tão simples e tão bastante para o meu coração. Louvei a Deus. Depois vocês peguem a fita que vale a pena. É feijão com arroz. Gente, nós precisamos de feijão com arroz. Nós precisamos de estrogonofe só lá por um dia assim. Nós precisamos dessa coisinha batida. E ele falando daquelas coisinhas batidas. Você sabe a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecíamos, e graça é Ele nos dá o que nós não merecíamos. Misericórdia é Ele não nos dá o que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno. E graça é Ele nos dá o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos o céu, Ele nos dá.
Nós não merecíamos a vida eterna e Ele nos dá pela sua graça. Mas Ele diz aqui que Ele é o Deus das misericórdias, o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. E sabe o que Ele vai fazer conosco? Ele vai consolar. É o verso 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu estava falando do falecimento do Anderson, e eu estava abraçado com Terezinha Alvim, a mãe do Anderson, lá no cemitério, na hora que o corpo estava sendo colocado. E ela disse: pastor, eu não vou aguentar, pastor, eu não vou aguentar. Eu disse: não há dor maior do que a dor da perda de um filho. Não existe. Eu já conversei com vários pais, e Deus sabe o que é isto, porque Ele sabe o que foi sofrer a perda de um filho. Eu disse: mas Terezinha, lembre-se de uma coisa, o teu Deus chama-se o Pai das misericórdias. Ela disse: é mesmo, pastor, é mesmo. É o Pai das misericórdias. Ele é o Deus que nos assiste nas nossas fraquezas. Ele é o Deus que nos coloca na hora que o fogo está queimando lá. Ele diz assim: mas eu estou aqui no meio do fogo com você. Não me tire o sofrimento, Senhor, mas não te ausentes de mim. Eu passo por qualquer fogo se o Senhor estiver presente. O Pai das misericórdias, este Deus extraordinário. Diz que o célebre orador romano Cícero narra que Hieron, o rei da Sicília, pediu a Simônades que ele dissesse que ideia formava sobre a natureza de Deus, e concedeu-lhe um dia para pensar sobre o assunto. No fim daquele dia, Simônades declarou que a coisa não lhe parecia ainda claramente explicável e pediu mais 2 dias para refletir. Terminado esse tempo, pediu mais 3 dias. E instando o príncipe pela definição de Deus, estranhando a demora do filósofo, este finalmente confessou que quanto mais concentrava a sua atenção sobre o assunto, quanto mais refletia, menos capaz se julgava de responder sobre quem é Deus. Mas o cristão menos sábio deste mundo vai responder para Hieron: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai, que mandou Jesus, que morreu a minha morte, que ressuscitou para ser a minha vida. É Ele que me abençoa, é Ele quem me regenera, é Ele que me consola quando eu passo no meio das grandes aflições. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Este Deus e Pai do Senhor Jesus é quem sonda os corações, e Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe que quando eu minto, eu posso encontrá-lo, e quando eu não minto, eu posso confiar no julgamento dEle e na atenção dEle. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um Deus que conhece profundamente meu coração. Eu não seria capaz de contar para vocês as coisas que passam no meu pensamento, no meu coração. Vocês não me iriam aceitar. Mas eu conto para Ele tudo. Eu posso chegar diante dEle dizendo: Pai, eu sei que em pecado me concedeu minha mãe, mas limpa-me com ensopo e eu ficarei mais alvo do que a neve. Eu posso contar com o Senhor.
Davi, quando ficou entre o mundo e entre o povo e Deus, ele disse assim: caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão do povo, porque se eu cair na mão do povo eu estou perdido, estou ralado. Agora, se eu cair na mão de Deus, eu sei que tem saída para mim. Deus cuida de mim. Deus vai Ele vai me tratar, Ele vai me dar uma surra, mas Ele vai fazer isso com tanto amor que eu serei corrigido pela sua graça. O pai que ama, corrige o seu filho. Ele é um Deus que conhece tudo, conhece todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha no fim dessa meditação, em Romanos capítulo 15, verso 6, a última expressão bíblica do Novo Testamento, nessa meditação, que fala sobre Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. E o 6. Pode continuar. Segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, a uma vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia de novo o verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Continua. Para que, concordemente, e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que o Deus da paciência, Ele quer que nós tenhamos um sentimento único de uns para com os outros, como família. É um Deus Pai, como família. Lá na minha família, quando as coisas estão assim dificultosas, está tendo problema entre os filhos, eu tenho que intervir como pai. Eu tenho que entrar no meio. Para quê? Para que a harmonia se restabeleça e a uma só voz, no caso aqui, a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que pertence à glória. Por isso que Paulo começa dizendo: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que oramos por vós, damos graças ao Pai. A linguagem dos filhos de Deus é uma linguagem elevada, não é a linguagem da crítica mesquinha, do julgamento insano, das palavras torpes que não edificam, mas é a linguagem elevada do louvor, da gratidão diante do Pai. Eu estou falando diante do Pai. E nesse linguajar, estamos dando graças a Deus por tudo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Colossenses começa a carta não criticando, mas agradecendo a fé, o amor e a esperança daqueles crentes. Vamos continuar falando da suficiência de Jesus Cristo, porque tudo que o Pai tem para nós é em Cristo, e Ele nos é Pai mediante a pessoa de Jesus Cristo. Sem Cristo Ele não nos poderia fazer seus filhos. Só somos filhos porque Cristo morreu e ressuscitou para nos tornar membros da sua família. Graças te damos, Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Por esta tão grande salvação que tu providenciaste em Cristo Jesus. Graças te damos pela fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Pelo amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. E pela esperança que está guardada nos céus.
E Cristo voltará. E nós seremos reintegrados na plenitude de todo o nosso ser, na intimidade da tua família. Tu nos dás a revelação de que tu és o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.